Calma, perito, eu cheguei para te ajudar. Meu nome é Gwena Figueiredo e eu sou Gweninha para os amigos. Eu lembro de ter recomendado assim para você, olha, depois de você fazer o curso, procura uma bibliografia, um livro para ler, para você se sentir mais confiante quando você for fazer a sua perícia. Mas pode ser que você tenha olhado o preço dos livros e se desanimado. Mas eu comprei o livro e quero ler ele para você. Aí eu vou lendo e comentando. Então o livro que foi de preço salgado, pelo menos para mim, é o Análise Grafoscópica de Assinaturas, do Samuel Feuer-Harmel. Não sei se é assim que se pronuncia. Eu vou ler para você a segunda edição. Vou lendo e comentando. Prefácio. Quando escrevi a primeira edição deste livro, presumi que uma publicação bastante extensa sobre um tema muito específico, análise de assinaturas, eventualmente abrangeria todas as principais informações e conhecimentos necessários para as perícias dessa natureza, dentro dos meus limites da minha capacidade, naturalmente. Assim, eu não imaginava que, alguns anos mais tarde, poderia lançar esta segunda edição, muito menos que ela, e que fosse tão intensamente ampliada e modificada. Então, o que ele está falando aqui? Ele planejou fazer um livro extenso, minucioso, mas ele foi tão objetivo aqui na construção desse livro que ele se tornou muito sucinto, mas são informações tão precisas que você precisa ler com muita calma, porque senão você não consegue digerir a informação. São muitas informações sequenciadas. Mas o fato da gente ir lendo e comentando, acredito que vai fazer tanto a mim quanto a você a internalizar o conteúdo. Continuando. Felizmente, o conhecimento sempre tende a ser expandido, especialmente o conhecimento técnico, e neste livro essa regra se confirmou. Ou seja, se você tem o volume 2 desse livro, você tem muito mais do que quem tem o primeiro volume. Nesta segunda edição, pude incrementar as explicações e as informações sobre o trabalho pericial em assinaturas impugnadas. Vamos lembrar que assinaturas impugnadas é quando você faz o seu relatório e o relatório é rejeitado. Você foi impugnado. Então, ele pôde pegar esses relatórios impugnados e, apresentando também dados mais atualizados e estudos que tenho realizado sobre análise pericial de assinaturas. Uma das principais novidades desta segunda edição foi a adaptação dos seus textos para atender não apenas aos peritos da área, mas também a um público muito importante, os operadores do direito. Nós, peritos grafoscópicos, não podemos menosprezar a relevância de uma comunicação eficaz, descomplicada e objetiva com os destinatários dos nossos laudos. E por que ele está falando isso? Porque você tem que dar um laudo simples o suficiente, objetivo, direto, ao ponto do juiz compreender com tranquilidade. Você não vai usar termos que o juiz, meu Deus, eu vou ter que abrir um dicionário e fazer um curso para poder entender esse laudo aqui. Mas, quando o juiz falar com você, usando o juridiquês, né, a linguagem comum das pessoas do direito, quando os advogados falarem com você, você tem que estar preparado para entender. Mas, para comunicar o seu laudo, você também vai precisar de simplicidade. Não só simplicidade, mas objetividade. É claro, sem esquecer da clareza. E sobre uma comunicação eficaz com as pessoas com as quais nós vamos trabalhar, ele fala o seguinte, que essa é uma meta tão essencial quanto a própria confiabilidade das conclusões que lhes apresentamos, porque nós precisamos usar uma linguagem e a pessoa entender aquilo que nós estamos emitindo com tranquilidade e certeza. E ele continua assim, portanto, penso que uma obra adaptada a esses dois públicos pode proporcionar avanços e melhorias nessa comunicação. Para isso, procurei simplificar a linguagem empregada, evitando os chavões técnicos.
Aí ele abre um parêntese e diz assim: salvo quando estritamente necessário, fecha parênteses. Mas ele termina a frase dizendo assim: contudo, sem ser superficial na abordagem dos temas, diz: vou simplificar tanto que vou tornar a minha explicação superficial. Outro recurso que facilitará a comunicação com um público tão heterogêneo, quer dizer, tão diversificado, é o uso de notas de rodapé, que permitem aprofundar uma explanação sem aumentar a extensão e a complexidade do texto principal. Então, às vezes, ele vai lá, dá a explicação dele, mas se você quer maiores detalhes, existem notas de rodapé que são enormes e ele explica o caso detalhadamente. Além disso, a grande quantidade de imagens exemplificativas empregadas em todos os capítulos, sempre contextualizadas com a redação, facilita consideravelmente o entendimento das ideias e as informações transmitidas. Mas a estratégia mais importante que empreguei neste livro foi o uso muito frequente da lógica e da razão. Uma linguagem que, creio, seja universal. E ele continua: quando uma explicação nos faz bastante sentido, tendemos a compreendê-la e a aceitá-la mais facilmente, mesmo que de início nos pareça complexa. A explicação da lógica do trabalho pericial certamente melhora a comunicação entre peritos e destinatários de seus laudos. Então, aqui ele está sugerindo ainda, e novamente, a maneira de facilitar a comunicação de peritos com juízes e advogados. Por quê? Porque a grafoscopia vai ter conhecimentos muito específicos, termos muito técnicos, que nem sempre eles vão conseguir compreender. E ele continua dizendo o que eu mesmo acabei de falar: mesmo que estes não tenham conhecimentos técnicos e ainda que careçam de conhecimentos jurídicos, afinal, a intersecção entre esses dois mundos não está atrelada a nenhuma dessas áreas. E o que ele está querendo dizer aqui, de não estar atrelada a nenhuma dessas áreas? Quem estuda, o juiz, o advogado, ele vai estudar o direito, ele não vai estudar a perícia. O perito é a pessoa que vai ser um ajudador do juiz. Essa realidade, independente do entendimento jurídico de um desses grupos e da metodologia de trabalho do outro, ou seja, a área jurídica e a perícia, elas são independentes. E ele termina o parágrafo assim, se referindo à metodologia de trabalho de um e do outro. Ele termina assim: ela simplesmente existe no mundo real, fora das nossas mentes, independente de consensos ou de opiniões conflitantes. Gueninha, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe a possibilidade de você fez um laudo e você não é o dono da verdade. Você é o advogado, você usou argumentos, mas você não é dono da verdade. Vai existir sempre uma fala, um argumento, e você tem que estar bem firmado nas suas convicções. Porque dentro de um mesmo processo podem surgir opiniões independentes e até conflitantes. O negócio você tem que ter argumento para sustentar aquilo que você disse. O parágrafo seguinte diz assim: não obstante, embora todo o conteúdo deste livro seja relacionado ao trabalho dos peritos grafoscópicos, aos operadores do direito, alguns capítulos serão mais proveitosos que outros para o entendimento do real significado de uma assinatura e do nível de segurança que esses elementos podem conferir a um documento.
Então ele está falando aqui que existem capítulos, existem trechos que são de uma importância maior, porque eu creio que ele está se referindo ao seguinte: existe aqui muita falação, ele falando, mas outra coisa é quando ele cita as pesquisas, quando ele cita números, quando ele te fornece dados. Uma perícia tal, eu dei aos meus alunos e que já eram peritos e tantos erraram, tantos acertaram. Então, eu creio que ele está se referindo a esses capítulos como sendo mais proveitosos do que outros. O primeiro capítulo deste livro contém explicações técnicas muito relevantes e úteis sobre a assinatura, apresentadas de forma objetiva e clara, sempre com imagens ilustrativas. Este capítulo é o que menos sofreu alterações em relação ao trabalho da edição anterior. Este capítulo é o que menos sofreu alterações em relação à edição anterior, pois suas informações são em grande parte baseadas em raciocínios lógicos, em observações práticas, as quais tenho feito na realidade das minhas perícias. O que ele está falando aqui? Ele não está falando só da teoria, ele está pegando perícias que ele e os alunos dele realizaram. E ele continua dizendo assim: além disso, este capítulo foi muito bem avaliado por alguns colegas que me deram retorno sobre suas impressões a respeito da primeira edição, indicando que sua qualidade técnica seja satisfatória para esses peritos. Eu grifei essa parte aqui e estou certo de que este capítulo também trará informações úteis e muito interessantes para um grupo não técnico. Então, o primeiro capítulo ele vai ser muito mais claro para nós que estamos começando. Não quer dizer que nós vamos ficar empacadas só nisso. E ele continua: mais do que isso, este capítulo deveria ser lido por qualquer pessoa que costuma assinar documentos, ou seja, o público em geral, pois nele são mostradas as características que aumentam a segurança de uma assinatura contra falsificações, bem como as fragilidades existentes em muitas assinaturas. Por quê? Porque passaram a acontecer, antes os crimes, eles eram só ao vivo e a cores. Então hoje em dia existem muitos crimes virtuais, existem muitos crimes via internet, que dependem da assinatura de uma pessoa. E durante a pandemia, cabeça vazia, oficina do Satanás, como dizia meu pai. Então as pessoas presas dentro de casa que já praticavam crimes, elas só inventaram maneiras novas, né, de como atuar. E ele continua assim: o segundo capítulo é totalmente novo, pois trata dos elementos identificadores da escrita. Esse capítulo é muito importante para nós. E ele continua: ou seja, os detalhes que devem ser analisados pelo perito em seus exames. Ao escrever a primeira edição, eu não pretendi abordar os fundamentos da grafoscopia, mas sim apresentar conhecimentos aprofundados sobre um tema muito específico. Entretanto, pude constatar que vários colegas em início de carreira, ou seja, como nós, adotaram este livro como base para sua formação profissional. Então, existem muitas outras pessoas que fizeram o curso, mas não se sentiram tranquilos e confiaram no trabalho desse perito, Samuel Ferrarmuel, para usar ele como base. Por isso ele incorporou informações mais aprofundadas. E ele continua assim: e por essa razão decidi apresentar algumas explicações sobre esse tema. Que tema? Elementos identificadores da escrita. Mas não pense que porque você leu esse livro você não precisa estudar mais nada, porque ele vai e fala assim, que apresentou essas explicações sobre elementos identificadores da escrita, mas ele coloca uma observação, ainda que um tanto superficiais.
Ele mostrou quais são os elementos identificadores, mas ainda sentiu que as suas explicações foram superficiais. Então, você precisa buscar uma bibliografia específica, eu pelo menos vou buscar, sobre elementos identificadores da escrita, porque só esse tema, aqui é um capítulo, só esse tema já dá um livro. E ele continua assim: este capítulo talvez não seja muito amigável aos operadores do direito, mas sua leitura certamente lhes dará uma boa noção de como as perícias grafoscópicas são realizadas e facilitará a compreensão de suas potencialidades e limitações, porque perícias grafoscópicas elas têm limitações. Peritos grafoscópicos podem apresentar opiniões divergentes. É por isso que você precisa estar bem fundamentado. Mas aí ele ainda fala, os conhecedores do direito vão ficar meio que boiando nesse capítulo, porque já vai entrar muitos termos técnicos pertinentes à área da perícia. O terceiro capítulo deste livro foi, na verdade, o último a ser idealizado e escrito. E assim, quando você pega um livro, você não imagina que, às vezes, um escritor, seja de ficção, seja de um livro técnico, que às vezes ele começou lá pelo final do livro e ele vai desenrolando o início da história para que culmine naquele final. Sim. Aqui no livro, o capítulo que temos como o terceiro capítulo foi, na verdade, o último a ser idealizado e escrito. Então, vamos prestar atenção, porque ele já tinha dado o livro como terminado e ele fez mais um capítulo e reordenou os capítulos, encaixando ele como o terceiro. Então, ele tem que ser muito importante para ele não ter deixado esse assunto de lado. E continuando, o terceiro capítulo trata sobre um dos maiores obstáculos da perícia grafoscópica. Vou repetir, um dos maiores obstáculos da perícia grafoscópica é os disfarces gráficos, ou também aquelas pessoas que praticam a autofalsificação. Então, às vezes, uma mesma pessoa altera sua própria assinatura em tantos quesitos que um perito analisa e fala que aquilo ali é uma falsificação. E não é uma falsificação, é um disfarce gráfico. Às vezes, uma pessoa mal intencionada vai lá, faz isso para poder ter o direito de receber um benefício duas vezes. E ele continua assim: originalmente, eu pretendia abordar esse tema de forma mais diluída dentro dos outros capítulos, mas em dado momento eu constatei a necessidade de criar um capítulo exclusivo sobre esse assunto. Tenho certeza de que trarei novidades para a grande maioria dos peritos grafoscópicos e certamente para o público leigo em perícias. O quarto capítulo é uma versão totalmente reformulada da primeira edição. Presta atenção, é uma versão totalmente reformulada, trazendo informações muito detalhadas sobre a metodologia da perícia de assinaturas. É o mais longo dos capítulos, então quando eu começar a ler o quarto capítulo, não se chateie. Ele provavelmente seja o que contenha mais termos técnicos. Aí ele fala, é o mais longo dos capítulos, mas produzido em linguagem clara, a despeito da grande quantidade de conhecimentos apresentados. Destaco aqui a sua quarta seção, análise contextual. O que ele está falando aqui? Que determinada assinatura ela foi feita dentro de um contexto. Você precisa ter noção não só de comparar assinaturas, de analisar, estudar os hábitos gráficos de um e de outro, mas você precisa fazer uma análise contextual. Em que circunstâncias aquela escrita ela foi produzida? E aí ele fala, destaco aqui a quarta seção, que é a análise contextual, que é isso que eu acabei de explicar, onde são apresentados alguns estudos de casos muito interessantes, porque aí às vezes você já tem uma opinião fechada sobre uma coisa, e aí ele vem com um caso, ele te apresenta um caso
Primeiro ele te apresenta o caso nu e cru, aí você fala, o resultado da minha perícia seria essa. Aí ele vai e te apresenta a análise contextual. A pessoa assinou assim, 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 por isso, por isso, por isso, por isso, e eu estava presente e eu posso provar. E aí você vê que a sua resposta muda completamente depois que você tem um entendimento do contexto onde aquela assinatura foi produzida. Agora preste muita atenção. O 5º capítulo é abordado o tema mais polêmico da grafoscopia. Então, se alguém te perguntar qual é o tema mais polêmico da grafoscopia, é a forma de expressar as suas conclusões. Este capítulo, por si só, justifica a divulgação deste livro aos operadores do direito, pois além de fazer considerações racionais e não enviesadas, o que é não enviesadas? Aquelas secretas sobre as conclusões grafoscópicas, eu apresento alguns esclarecimentos que facilitam a interpretação das conclusões periciais, independentemente da forma com que elas são expressadas. Então é o que? Esse 5º capítulo é um perito tentando se comunicar com os operadores do direito. Mas ele alerta, esse 5º capítulo não se trata de um tradutor universal para conclusões periciais, mas de explicações sobre a lógica em que elas se fundamentam, ou ao menos deveriam se fundamentar. O último capítulo trata de identificação da autoria de assinaturas falsas. Então, olha só, todos os outros capítulos nós estamos estudando aquilo que é verdadeiro, para procurar o verdadeiro, para ver se o verdadeiro bate com o verdadeiro. Mas o último capítulo, ele estuda as assinaturas falsas. Porque as assinaturas falsas, elas também têm um padrão. Aí ele já compara as duas edições, que essa é a 2ª edição, né? Ele fala assim, o conteúdo da primeira edição foi enriquecido por imagens e avaliações feitas com assinaturas falsas, produzidas em condições controladas. Gueninha, traduz para mim. Ele pegou a turma dele lá, que ele é professor universitário, né? E colocou e deu uma assinatura para cada um e colocou aquelas pessoas para produzirem falsificações em condições controladas, porque ali ele conseguiu estabelecer um padrão. Quando as pessoas têm um determinado tempo para produzir uma falsificação, no que mais elas focam? Nós podemos estabelecer um padrão entre os falsificadores? Mas, novamente, ele faz alerta. Ele sempre vai falar regra geral, mas também ele vai falar as exceções. Costumo dizer que a vida real não tem gabarito, ou seja, não há como ter certeza plena do que realmente ocorreu com uma determinada assinatura em perícias reais. Então, a vida real não vem com a resposta certa é tal. Como eu já falei para você nesse canal, a perícia grafoscópica, ela não tem como dizer com certeza, porque ela é uma avaliação de probabilidades. E ele continua dizendo assim, mas sob circunstâncias controladas, temos condições de saber a real história de uma firma e assim podemos fazer avaliações mais precisas a respeito de suas características. Características de quem? Das falsificações. E ele continua, a análise grafoscópicas em fotocópias, ou seja, xerox, e análises por engenharia reversa de assinatura são 2 temas que foram incorporados a outros capítulos. Ou seja, você também vai fazer análises grafoscópicas em xerox. E existe um outro método chamado engenharia reversa, onde você vai poder sobrepor uma assinatura a outra para poder fazer comparação de padrões.
Este assunto especialmente está incorporado no 4º capítulo, que trata da metodologia de análise, sendo abordados de forma mais difusa na primeira edição. Ou seja, a segunda edição ela está mais amadurecida. Continuando. Por fim, com este livro, são apresentadas algumas fontes adicionais de informações que podem ser acessadas pela internet por meio de código QR Codes. Trata-se de arquivos de contextos e imagens, além de 2 estudos de caso apresentados na forma de slides, bem como um vídeo contendo informações técnicas sobre identificação do sentido dos traços. Ou seja, ele está falando que aqui tem uns QR Codes que você pode acessar e ter ainda mais informações. Porém, eu acessei e lá a página deu erro e não abriu coisa nenhuma que ele falou que nisso daqui. Não sei se ele mudou de ideia, se houve algum problema com o link, mas o fato é que apesar dele falar que aqui tem casos em QR Code para poder explicar para você, eu não consegui acessar esse conteúdo. E ele termina o prefácio assim: a todos os colegas que se manifestaram positivamente sobre minha primeira edição, posso afirmar que estou ainda mais entusiasmado com essa segunda. Boa leitura, Samuel Feuer-Harmel. Eu espero ter lido e explicado para você da forma mais simples. Pode parecer bobo, pode parecer infantil, mas é a forma que eu consigo ajudar você, porque para mim ler e digerir as informações, o jeito dele falar, foi muito difícil. E agora que isso se tornou mais acessível para mim, agora eu posso dividir isso com você e continuar no próximo vídeo.